entregando a vida do Márcio aos cuidados de Nossa Senhora, a família, tudo que ele é, tudo que ele representa para Deus, tudo que ele significa para a nossa comunidade. Entregamos tudo o que ele irá falar aos cuidados de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entrego todas essas palavras que serão ditas em nome de Nossa Senhora de Guadalupe ao Jesus Cristo, coração que pulsa em nós. Que nada aqui seja dito que não seja do agrado dele. Em resposta ao último testemunho, Deus manda falar aos jovens, a você, jovem, sob o olhar de Deus. Está em Eclesiásticos 11, 21. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Bom, vamos lá. A pregação sobre o tema "Não fixei os olhos em nada e ninguém mais do que nele", eu vou chamar aqui Mateus 14, de 22 a 36. Vou ler para vocês. Antes de eu ler, essa passagem ela é pós a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus faz o milagre da multiplicação. Logo após, Jesus obrigou aos discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a uma boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. "É um fantasma?" disseram, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo." Pedro tornou a palavra e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre
as águas, até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou-se. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, ao falar um pouco dessa passagem, eu queria trazer a vocês um pouco do conceito. A barca, nesse momento, ela é, de uma maneira figurada, ela foi muito usada durante a Bíblia, durante várias passagens, e conota-se a barca como a igreja que Jesus estava fundando já no coração de Pedro naquele momento. Então, não era simplesmente enviar os apóstolos dentro de um barquinho para atravessar um mar de uma cidade para outra. Naquele momento, Jesus já vinha preparando os apóstolos às intempéries da vida, principalmente a Pedro, na frente da sua igreja. E Jesus convida, se põe à barca, Então, é o que Jesus manda a gente: se põe à nossa igreja. Mas Jesus, antes disso, ele cumpriu um preceito, porque logo após a multiplicação dos pães, o povo que estava lá, que segundo a Bíblia, as Escrituras estão falando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, esse número passava de 10.000, ovacionavam Jesus como o rei de Israel, querendo colocá-lo como rei, mas ele tinha um propósito, que não era ser rei de Israel, não da forma como eles queriam. E Jesus, percebendo naquele momento, dispersou os apóstolos que não tinham entendido absolutamente nada daquele momento sobre a multiplicação dos pães, porque olhavam para ele com os olhos humanos. Como 5 pães, 2 peixes pôde alimentar tantos? O olhar humano. Bom, mas Jesus, preservando o propósito dele, que era morrer na cruz e salvar a todos, o que ele fez? Dispensou o povo, colocou os seus discípulos na barca e subiu para orar a Deus, pedindo que livrasse daquela tentação de ser ovacionado e se sentir rei realmente. Então ele está continuando o propósito dele. É importante que quando Jesus fala sobre a barca, toda essa dificuldade de continuar sobre a barca. Imagine assim, dentro dessa barca, nos olhos humanos, tinha o que lá dentro? Pescadores experientes, muito experiente. Pedro era um pescador extremamente capaz naquilo que ele fazia. Quantos mares revoltos Pedro enfrentou, mas naquele dia ele sucumbiu. Mas essa barca não é essa barca que Pedro dominava, era uma outra barca que estava sendo preparada. Então Jesus, ao ver aquele desespero, aquela situação que ele já sabia que aconteceria, desce do morro na quarta da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Coincidente, Esse horário às 3 da manhã, quando a gente levanta para orar pelos irmãos que estão morrendo pelo mundo, cristãos.
Mas estava lá Jesus, que desce e que tem uma coisa muito interessante. Os discípulos deixaram para Jesus uma barca para ele ir atrás deles. Só que Jesus não foi de barco. Jesus caminhou sobre as águas, pois era Deus. Nesse momento que Jesus caminha sobre as águas, eu estou aqui com a minha colinha, mas estou tentando levar aqui. Aqueles humanos como nós acho que todos aqui temos um pouco de Pedro, né? Dessa história de acreditar e não acreditar, ser forte, ser fraco, dizer sim, dizer não, né? Pedro é nós somos Pedro, porque estamos na igreja que Deus criou, colocou ele como o primeiro papa, patrono, e estamos aí até hoje, né? Mas por quê? Eu quero falar para vocês, nós temos a pretensão sempre de procurar nele respostas humanas, e não há respostas humanas, não há. E naquele momento, quando Jesus caminhava sobre as águas, o que o humano fez? Eles viram provavelmente um clarão, né, porque Jesus era luz, era e é luz. Vinha aquele clarão, é um fantasma, e já estavam com medo daquele vento, da água que praticamente sucumbia a barca. E as barcas daquela época eram extremamente fracas, como nós. E aquilo sacudia de um lado para o outro, e vinha um fantasma ainda. Oh meu Deus, eu rezo, eu peço, eu ajudo, eu vou junto com Jesus, você me manda um fantasma? Era só o que me faltava, né? Como é que nós vamos lutar contra fantasmas, né? Mas nesse momento Jesus percebe o medo de tudo e diz: não tenhais medo, sou eu estou no comando. E nesse momento Pedro, sempre na frente, né? Sempre destemido, sempre, eu vou, deixa que eu faço, sempre tomando a frente, até mesmo porque Deus escolheu ele para ser o Papa e tem que ir à frente mesmo, e vamos quebrar a pedra, vamos desmontar motor, vamos fazer o que tiver que fazer, né? Mas vamos lá, Pedro estava sempre à frente, e foi lá e falou assim: mestre, se é tu, me chames. E Jesus disse: sim, sou eu, venha. E ele foi, passo por passo. Só que nesse momento, mais vento, mais onda, e fez com que ele tirasse os olhos. E no momento que ele tirou os olhos, começou a afundar. Nesse momento eu queria falar um pouco do meu afundar. Ao longo de muitos anos de caminhada, eu tenho quase 50 anos, estive na Igreja Católica por muitos anos, e um belo dia eu deixei de olhar somente nele e passei a olhar o amigo do lado de pastoral, do padre, que já não era mais aquele padre que nos cativou, era um outro padre que não reconhecia as pessoas pelo nome, não sabia de nada da comunidade. E a gente começou lá a subjugar o padre e se afastando de Deus cada vez mais, porque a gente deixou de olhar o Cristo. Falta de compaixão da comunidade, de querer saber se a gente estava se afastando do porquê e para quê. Isso acontece não só lá 30 anos atrás, acontece hoje, na nossa comunidade isso acontece. O irmão se afasta e a gente não vai atrás dele. A gente não é Pedro para sair na frente, ir lá e falar: não, eu sou chato mesmo, inoportuno, mas eu quero saber como é que você está.
vim aqui para te levantar, te ajudar, né? Mas eu fui e me afastei e me revoltei contra a igreja, né? Vi muitas coisas erradas, muitas coisas certas, mas só olhava o errado porque eu não olhava nele. E me afastei, né? Casei, tudo na igreja, fiz tudo o que tinha que ter feito, criei meus filhos, dei educação, mas eu me afastei completamente. Só que a minha vida só afundou. Resumindo um pouco, porque eu não vou estender tanto, porque senão eu teria que ficar aqui pelo menos umas 3 semanas, né? Então, o meu casamento, depois de 11 anos, quase 12, ele se desfez, porque nós não olhávamos nele, cada um olhava para o seu eu, né? Deixar de olhar para Deus, gente, é tudo que o Satanás quer. Quando você não presta atenção numa pregação, quando você não presta atenção no que o fundador nos fala toda semana, por preguiça de entrar lá no nosso canal e ouvir, ou de no final de semana se juntar na comunidade para ouvir o que ele tinha para dizer naquela semana, né? Ou de entrar numa missa pensando lá no eu fora, né? A gente se afunda de um jeito que nos afasta. E às vezes a gente está dentro da barca, que nem nós estamos na barca, né? Nós estamos dentro da igreja, nós somos a igreja itinerante, a igreja viva. Nós não saímos de São Paulo para vir aqui para passear. Nós viemos aqui porque Deus quer nos aqui, sempre quis. E assim em outras cidades, e assim a gente vai indo, não na pretensão de que a gente é melhor que os outros, ou qualquer coisa do tipo, mas toma aí. Mas ao deixar de olhar puramente para Jesus, faz com que realmente a gente não entenda nada do carisma, do mistério da Igreja Católica, com todos os seus componentes, na sua Santa Missa, que é o ápice. A gente não vai entender, se a gente olhar pelo olhar humano, vai ver um padre levantando uma partícula de farinha, e não é isso, né? Então, bom, aí me submeti a uma separação rápida por 11 meses da minha esposa. Cada um foi para um canto, filhos na casa de um, filho na casa do outro, um final de semana aqui, outro lá, muitas lágrimas, muita tristeza. Ninguém conta isso, todo mundo fala na separação só da parte boa, né? Mas muita tristeza aconteceu. E antes da separação, eu me lembro de um momento que eu estava me afogando. Eu entrei na igreja São Judas Tadeu, uma tarde que eu vinha de um cliente, num trabalho, e cheguei mais cedo, eu morava na praia na época. E eu cheguei lá em São Paulo, num lugar onde saíam os fretados, cheguei super cedo. Eu falei, não tem lugar mais seguro do que a igreja, né? Apesar de eu não estar indo mais lá, né? É lá onde eu me criei, né? Então o filho sabe que aquele lugar é o lugar bom, né? Ele sempre retorna a casa. E eu fui lá e entrei na igreja de São Judas Tadeu, lá no santuário, e me sentei lá no último banquinho. Não estava tendo missa, era 4 e pouco da tarde. Meu ônibus saía por volta das 6. Mas ali eu fiquei quieto, só olhando Jesus exposto. Não era um adorador, não tinha me esquecido completamente do que era uma adoração, mas eu sabia que aquele era o Jesus exposto pelo qual eu caminhei muito tempo, né? Sem muito discernimento, mas caminhei muito tempo. E lá eu conversei muito com Jesus naquele dia, partilhando da minha pobreza interior, do meu casamento destruído, e não via nenhum. Falei, Senhor, estou me afundando, né? Era dívida financeira, era tudo deu errado, né? Porque se não estou com Ele, né? Como é que eu vou me segurar? Em que eu vou me segurar, né? Não tinha ninguém lá naquele momento para dizer, me dê a mão.
E lá eu fiquei durante 1h30 conversando com Deus e disse: olha, não tenho mais força, seja feita a tua vontade. E mesmo sem entender, de lá eu saí, acabei me separando da minha esposa, a gente viveu separado por um bom período, depois nós voltamos. Mas eu me recordo plenamente as vezes que eu ia buscar meus filhos, voltava, e meu filho descia, quando eu ia levar ele para a casa da mãe, ele descia a Serra de Santos chorando. Na hora que eu tirava ele da casa dos meus pais, até lá ele ia chorando. E eu voltava igualmente, não conseguia chegar em casa de outra forma. Mas um belo dia, por uma obra do Senhor, Ele fez a gente se acertar lá. Se acertar entre aspas, né? Porque a gente voltou, mas todas as mazelas, das discussões, das brigas, das contendas, tudo que a gente carregou junto, né? E aí se juntar era a coisa mais difícil. Eu falava: nossa, se separar é difícil, então juntar é 10 vezes pior, né? Também com a mesma esposa, né? Mas o Senhor quer assim, vamos que vamos, né? E muita oração. Aí Deus nos colocou alguns movimentos na nossa frente, o ICC, e a gente foi entendendo um pouco melhor sobre Jesus. Recebemos alguns convites de trabalhar na pastoral familiar, e assim Jesus foi construindo esse alicerce, né, no momento que Ele me resgatou da água do pecado, né. Outra simbologia aqui, quando se fala muito em água, se fala muito em purificação, né, mas na verdade Jesus aqui está livrando Pedro e nós das águas do pecado, né. Então Ele resgatou e veio trabalhando. E a gente foi alicerçando isso, se envolvendo na barca, e hoje eu estou aqui. Me tornei missionário, um dia conheci a missão, fiquei namorando a missão por 2 anos, desejei não ir, não sabia se eu seria digno disso, mas foram 2 anos ali, de entender o carisma para ver se realmente era aquilo. A gente já fazia pastoral de rua, eu e a Roseli, muitos anos aí. A gente entregava, fazia tudo, né? O pessoal não fazia adoração a Jesus antes de ir, porque a gente não tinha esse discernimento, não fazia as missas semanais, né? A gente não tinha essa comunhão de comunidade, mas a gente tinha esse carisma implantado por Deus lá na infância, e ela de um modo especial, eu de um outro modo, e a gente foi indo e se namoramos pela missão e estamos aqui até hoje, e Jesus nos trouxe aqui. Então essa foi uma das formas como Jesus resgatou a gente, né? Essa passagem é muito forte, porque eu vim até conversando no carro, os meninos, agora há pouco a gente estava para comprar peça para o carro. Eu falei que essa passagem é uma fotografia da minha vida. Eu estive na barca, olhava para Jesus, estava com Ele, e de repente eu deixei de estar, afundei, voltei, subi, afundei, voltei. Estamos aí subindo, tentando ficar de pé, e é exatamente isso. Em algumas missas lá no Padre Serginho, lá no Caxingui, eu falei, um momento em êxtase, porque eu cheguei super cedo numa das missas, e eu ficava olhando para a cruz fixamente no altar, e no meio daquela cruz eu só via o corpo de Jesus consagrado, e por ali eu fiquei horas olhando, adorando, e descobri mais tarde que por atitudes como essa convertemos algumas pessoas que olharam aquilo, acharam bonito, sei lá o que acharam, mas vieram falar com a gente que nós resgatamos por estar naquela profunda comunhão com Deus. Mas
Uma hora sabe. Estávamos ali tentando ser resgatado, só resgatado, pedindo a Jesus que puxasse. Jesus me puxa. Um fato importante dessa passagem também, eu já falei aqui da nossa tendência humana de olhar as coisas de Deus com nossos olhos e perguntar para Deus por que aquilo é daquilo, né? Então os apóstolos agiram exatamente da mesma forma. Não se entristeça e não se julgue ou prejulgue porque você não foi capaz, porque pessoas que passaram por essa igreja, por essa barca, fizeram a mesma coisa. Num determinado dia se julgaram incapazes, porque olharam com os olhos humanos e esqueceram de olhar para ele, simplesmente olhar para ele. Um ponto muito importante, né? Quando Pedro falou assim, mestre, é tu, e saiu, o que Pedro fez? Pedro largou tudo que era palpável ao humano. Ele deixou uma barca, deixou os amigos, deixou aquilo que ele conhecia. Não que ele não conhecesse Cristo, ele conhecia, mas ele não conhecia, ele conhecia até o mar, mas não naquela situação. Ele larga tudo que é humano, que mantém ele preso, e sai. Imagino que ele até saiu já meio tropeçando na barca, né? Quase caiu já mergulhando lá para dentro do mar, né? Mas ele foi lá e desceu e foi. Mas ele largou, gente, tudo que ele tinha. Não uma vez só, né? Quando Jesus passou por ele pela praia, larga, venha ser pescador de homens. Depois, venha a mim, ele larga de novo a barca, algo que era muito raiz nele, muito forte. E às vezes a gente não larga essas raízes que a gente tem das coisas que são palpáveis e se pergunta por que, Senhor, né? Pedro dá uma lição para todos aqui, que ora se pega numa veste, ora se pega numa consagração, ou seja, no que for, ou até mesmo nós, qualquer um, não se apegue a essas coisas. O próprio cara já professou isso. Não se apegue, largue, siga Jesus sem nada, né? Então Pedro deu essa demonstração fortíssima sobre isso. Quando Pedro vacilou, como eu vacilei, Jesus mostrou uma coisa magnífica. Jesus mostrou misericórdia, não julgou, simplesmente salvou. E hoje ele vem aqui, e eu estava lá atrás adorando um pouco, e Jesus está felizaço de estar aqui, num lugar simples, sem luxo, sem câmeras, não sei a nossa câmera aí, mas um lugar simples, né, cara? Madeirão, né? Uma cozinha simples, um povo simples, e é isso. Jesus ama isso, com suas dificuldades, com tudo, tem direito. Jesus está adorando isso, né? Um outro ponto importante no final dessa passagem é quando Jesus entra à barca, que toda a tempestade se cessa. Jesus está na barca, né? Se ele está na barca, ele está na igreja que ele fundou. Tudo se cessa e todos adoram. Naquele momento, todos adoraram Jesus e falaram: Tu és o Filho de Deus. Porque eles já tinham testemunhado naquele momento 2 gigantescos milagres. Multiplicação dos pães para milhares de pessoas, e depois o caminhar sobre as águas e o cessar serenamente toda a tempestade, todo o medo, porque naquele momento Jesus livrou não só Pedro, mas todos que estavam na barca do medo. O medo do quê? O medo da morte, o medo de se perder, o medo de não ser reconhecido, de não ser querido,
todo tipo de medo. E o medo nos afasta dele, dos olhos dele. Não tenhais medo, disse Jesus, sou eu. E para selar um pouco, eu tinha escolhido o texto que a Sandra falou hoje de manhã, João 15, 1:8, né? A importância de sermos frutos. Não dá para falar sobre a barca, sobre a igreja, e deixar aqui para trás a história de sermos frutos, né? Jesus, nesse momento, ele fala sobre a árvore, ele sendo a árvore, Deus, o Criador. Todo ramo, ou seja, nós somos ramo dessa grande árvore que é Jesus, e que Deus poda aquilo que já dá fruto para dar mais fruto, e aquilo que se seca é arrancado e queimado. Nós temos a obrigação, gente, de sermos a igreja frutífera, não a igreja que nos convém, mas a igreja que frutífera. Naquela tempestade, Jesus mostrou que, meio a tantas tempestades da sua vida, eu não sei o que cada um passa, eu sei o que eu estou passando, né? Não são poucas, mas a gente está aí no meio de uma tempestade, está comendo solto aqui, mas é o Deus que é o chefe dessa tempestade aí, então é Ele que manda em tudo, né? Cada um que sabe a tempestade, que se passa, que anda passando, mas nós somos uma igreja frutífera. Viemos aqui para dar frutos, para que vocês sejam ramos dessa grande árvore que é Jesus Cristo. Nós não somos árvore. Aqui todos são ramos. E ai de nós se não cuidarmos de nós e do ramo ao lado, para que ele não vire um galho pesado e venha trazer problema para a gente, né? Então, cuidamos dos ramos que são aos nossos lados, né? O coração de cada um, o coração do nosso fundador, o coração dos ministros, dos guardiões. Rezem por isso. A oração é o instrumento vital nessa nossa caminhada. Aos missionários que verão o nosso testemunho depois, nós somos um só, não existe divisões. Nós somos a igreja de Cristo. Estamos aqui numa mesma barca. E não há barca furada, mas há tempestade. E só Deus mesmo para segurar essa tempestade para a gente. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, e já chegando ao fim do meu anúncio, pode vir a tempestade que for, tudo que você já imaginou de ruim, doença, tudo que você imaginar, isso tudo vai passar. Só Jesus não passará. Deus não pode passar. Não pode passar desapercebido. Não pode passar do ponto principal ao secundário. Jesus é o principal. Não podemos continuar na nossa pegada aqui sem pensar nisso. O que Ele quer que eu faça? Aonde vai a minha fé? E pensando nisso, eu queria partilhar com vocês uma outra coisinha sobre uma doença que nós temos, mas somente nós cristãos. Uma doença da alma dividida. A alma nossa é dividida, ou seja, uma fé pequena que não ocupa o todo, o nosso espaço, né? Todo o espaço de nossa alma. É como se Deus nos tivesse presente em todos os aspectos da nossa vida. Ora tá, ora não tá. Isso é uma doença do cristão, ele não consegue preencher 100%, né? E isso provoca uma situação que Pedro passou, o medo. O medo lá na barca, o medo de
se confirmar que ele era discípulo apóstolo de Jesus, isso é tudo medo, porque não estava completo, né? Então, esse medo em nós é um medo da morte, um medo do que vai acontecer com a gente no minuto seguinte, é a falta de confiança de que Deus está presente, Ele é o comandante da nossa barca efetiva, e que você não está na barca sozinho, que você tem um amigo do lado, né? De uma forma especial, o cara falou: vamos juntar o povo, né? Porque o povo estava disperso, e Jesus não quer o povo disperso, Jesus quer o povo junto, todo mundo numa barca, que senão ele tinha mandado todos os apóstolos, cada um numa barca. Você vai na barca 1, você vai na 2, você vai na 3, outro na 4, e estava tudo certo. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer todos juntos, né? Outra coisa que eu queria falar: quando eu caí, eu achei que a queda era o fim, né? Que tudo tinha terminado, né? Estava lá, o fim de tudo é fim, né? Eu descobri que não é. A queda não é o fim. Com confiança suficiente, devemos voltar a Jesus, sem duvidar, e dizer: Senhor, salva-me, resgata-me, e Ele vai vir. No arrependimento profundo do nosso estado de espírito destruído, é que vem o nosso profundo arrependimento, a nossa profunda cura, a nossa profunda reconhecimento do nosso profundo pecado, né? E isso que nos liberta. Então, é um convite a vocês, que vocês, de forma franca e com Deus, pensem um pouco sobre isso, e que a mão de Deus nos resgata sempre, sempre. Não importa se você está num buraco a 2 metros ou a 100 metros, Jesus resgata. Se você está com lodo na cintura, ou no nariz, ou na sobrancelha, Jesus resgata, porque Ele é Deus, e Ele não abandona ninguém. Então Ele vem a todos, basta você querer. Vós sois capazes de pedir o resgate de Deus, e Deus, ao resgatar, te absolve de tudo. Esse perdão de Deus nos liberta completamente, alivia a alma, transcende o nosso entender, e nos transforma numa pessoa mais leve, mais pura, mais franca, mais próxima de Deus, mais livre para adorar, menos julgar. Então eu convido a todos vocês hoje, nessa adoração que a gente vai dar continuidade agora, que vocês digam com fé ao Senhor que vai estar presente aqui, que já esteve presente, mas com mais fé, com mais ardor: o Senhor salva. Não precisa gritar, xingar, esbravejar, mas simplesmente um suave Senhor salva. Me traz essa salvação, me transforma numa pessoa, me exaure de tudo que não te agrada, e me traga esse frescor de uma salvação, de um resgate nas águas profundas do pecado, do esquecimento, da falta do amor, e venha com Jesus caminhar sobre as águas. Amém.